Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje meditaremos em Mateus 27, dos versos 27 ao verso 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-o com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Queridos, aqui nesses versos temos o relato do segundo e mais cruel momento de violência e atrocidades contra Jesus. Durante o julgamento no Sinédrio, o rabino foi esbofeteado, esmurrado e cuspido. Após o julgamento de Pilatos, ele foi entregue aos soldados. Vimos em nosso devocional anterior que o momento de açoites poderia ser tão cruel que o condenado às vezes não resistia. Aqui falamos exatamente de tortura. Os romanos eram conhecidos como o exército mais cruel em seus métodos de dominação. Os versos 27 a 30 nós vemos que quando o governador estava em Jerusalém, normalmente nos períodos das grandes festas, por haver muitos problemas devido às festas e à grande multidão que afluía para Jerusalém, tinha à sua disposição cerca de 600 soldados para seu serviço e sua guarda pessoal. O pretório era a residência de Pilatos. Era uma fortaleza chamada Antônia e ficava próxima ao templo de Jerusalém. Não se sabe ao certo quantos soldados torturaram Jesus. O certo era que a guarda romana era extremamente perversa com os que lhe eram entregues. Os soldados vestiram Jesus com um manto, uma espécie de capa militar de algum deles, para fazer com que parecesse com um rei. Em sua mão puseram um caniço, para fazer parecer um cetro real. Escolheram algo frágil para aumentar o escárnio sobre a pessoa de Jesus. Sabemos que a guarda pretoriana usou de violência e humilhação a pessoa de Jesus. Além dos açoites que lhe foram extremos e da coroa de espinhos sobre a sua fronte, eles usavam o caniço para bater na cabeça de Jesus e cuspiam nele. João Evangelista acrescentou em seu relato que também o esbofeteavam. João 19, verso 13. A descrição do profeta Isaías se aplica fielmente aqui. As minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, verso 6. Quando interrogado, não se defendeu. Quando caluniado, permaneceu em silêncio. Apesar do tratamento cruel e desumano sofrido por Jesus de Nazaré, ele não ofereceu resistência. O rabino não advogou em causa própria. Aqui nós podemos aplicar o conceito de justificação. Paulo afirma em Romanos 3, versículo 10 e versículo 28 o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Jesus permaneceu mudo para que eu e você fôssemos feitos justiça perante Deus. Nossos pecados foram postos sobre Jesus e a sua justiça nos foi concedida ou nos foi outorgada. Jesus foi em nosso lugar. Como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixe-me dar uma breve explicação sobre justificação para você. Suponhamos que você cometeu um crime
e um crime passível de pena capital, e você foi condenado à morte. Mas alguém diz: eu tomarei o lugar dele ou dela. Justificação é isso aqui. É alguém que não cometeu o crime, mas vai e paga a pena daquele que cometeu o crime. A palavra de Deus diz que os nossos pecados são como crimes e fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, quando Cristo foi à cruz, quando Cristo calou-se diante de todo o sofrimento, diante de toda a amargura que lhe foi causada, diante de toda a dor que lhe foi imposta, ele estava então tomando o meu lugar e o seu lugar. A isso chamamos de justificação. O verso 31, nós entendemos, olhando para ele, que a crucificação foi a tortura adotada como meio pelos romanos, e ela era utilizada para punir os piores criminosos. Os estudiosos divergem sobre quem criou esse método. Uns dizem que foram os fenícios, outros dizem que foram os persas ou os cartaginenses. Não se sabe ao certo. Embora não tenha sido criação romana, foi aperfeiçoada por eles. Os romanos a transformaram numa morte lenta, propositalmente. O crucificado passava entre 2 e 3 dias para morrer. Às vezes, a pessoa ficava ali até ser comido por aves de rapina ou por animais selvagens. A morte se dava por exaustão, desidratação, febre traumática ou sufocamento. Quando as pernas não mais suportavam o peso do corpo, o diafragma era comprimido de uma maneira que impossibilitava a respiração. As pernas eram quebradas para antecipar o sufocamento. Diferente de como nós estamos acostumados a acreditar, o crucificado ele não era pregado pelas mãos, ele era pregado pelos pulsos e também no tendão de Aquiles, ou seja, acima de seu calcanhar. Às vezes eles utilizavam um prego único para pregar as duas pernas ou para fixar as duas pernas. Nenhuma dessas feridas era fatal, mas a dor se tornava insuportável à medida que as horas passavam. O aspecto mais notável da crucificação não era a dor física, era a desgraça e degradação associada a ela. O crucificado era submetido à humilhação de ter de carregar a cruz, que poderia pesar até 100 quilos. Ele ainda era obrigado a carregar uma placa no pescoço contendo ali a sua acusação. Mateus 32 nos informa que um certo homem chamado Simão de Cirene, ou seja, do norte da África, foi então obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que nós podemos perceber nisso? Que certamente Jesus ficou tão debilitado com o excesso de torturas que sofreu, com as chicotadas, que ele não teve forças para carregar a cruz. Quando nós olhamos para o relato da crucificação, e faremos isso em nosso próximo devocional, nós percebemos que, dos 3 que ali estavam sendo crucificados, Jesus foi o primeiro a morrer. Em seguida, os 2 ladrões que estavam um a cada lado tiveram as suas pernas quebradas para ter uma morte rápida. Jesus estava exausto, sofrido, profundamente machucado, extremamente torturado. E diante de tudo isso, ele foi, como disse o profeta, ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. O que nós podemos entender com isso, meus queridos irmãos? Que Jesus foi à cruz de forma voluntária para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna, de salvação, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e não termos que pagar por eles, para que eu e você, crendo nele, depositando a nossa confiança nele, pudéssemos desfrutar da alegria do perdão. Jesus fez isso por amor. A sua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, tenha compaixão de nós, porque nós somos pecadores, e sendo pecadores, muitas vezes, ó Senhor, nós desprezamos a Tua palavra, desprezamos a grande bênção que nos deste através da cruz do Calvário. Certamente, Senhor, nós somos culpados pelos nossos pecados. Mas a Tua palavra diz que o Filho de Deus foi em nosso lugar, ali na cruz do Calvário, pagar por esses pecados. E nós só temos a agradecer, Senhor. E clamamos, ó Deus, que Tu, ó Senhor, fortaleça-nos em nossa fé. Que Tu, ó Senhor, nos ajude a entender, não somente com o nosso intelecto, mas com o nosso coração, que o sacrifício na cruz foi um sacrifício de doação e de amor. E não foi por uma obra que merecemos, não foi por obras meritórias, mas por graça. Como disse o apóstolo São Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Senhor, ajuda-nos a ser humildes, a não nos gloriarmos em nós mesmos, e a cada dia experimentarmos mais da Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos nos aproximando do final da reflexão do Evangelho de Mateus. E eu havia dito anteriormente em vídeos anteriores do nosso canal que quando nós concluíssemos a sequência de Mateus, nós iríamos fazer vídeos de textos aleatórios de diversos livros da Palavra de Deus. Não mais um devocional sequenciado. Mas eu de repente pensei que você poderia ter uma boa sugestão. Há textos bíblicos que muitas pessoas têm dúvidas, e eu estarei escolhendo alguns. E você também poderá escolhê-lo e colocar como sugestão no canal. Você pode colocar, pastor, pode falar do texto tal? E a gente então prepara a meditação e reflete sobre ela, tá bom? Eu espero o seu comentário, espero a sua participação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.